Imagine isso. Você é um jovem, talentoso desenhista e contador de histórias, com o sonho de trabalhar com sua forma de arte favorita. Você tenta uma vez e falha, tenta mais algumas, novamente sem muito sucesso, mas esse é o seu sonho, então você não desiste. E com a experiência que você conseguiu nesses anos frustrados, você tenta mais uma vez. Mais uma vez, tentando contar uma história para o mundo, se arriscar criando. Se arriscar num dos trabalhos mais valorosos e dos sonhos para muita gente. Ser um criador de mangá. Neste espaço, muitas vezes cruel e competitivo, com histórias maravilhosas e ícones pra muita gente, alguns autores nunca conseguem chegar no seu lugar sonhado na Shonen Jump. E para os poucos que conseguem, se manter lá é a parte mais difícil do trabalho. Anteriormente já falamos sobre alguns mangás que não duraram o tempo necessário na revista e que no pouco tempo que eles estiveram nos holofotes tentaram criar um nome de alguma forma ou tentaram fazer uma crítica para esse lugar. Mas infelizmente ou felizmente, eles não foram os únicos casos. E essa é uma história muito longa e com vários capítulos. Então retornaremos mais uma vez nesse assunto para adicionar mais um pedaço nessas histórias canceladas, sobre mais um mangá que tentou cativar um público para si, sobre mais um autor que na sua persistência de protagonista de um shonen que não desiste nunca, mesmo que talvez o resultado dessa luta nunca seja nada demais. Eu sou o Janda e sejam bem-vindos novamente aos Contos Perdidos. Otsuka-gen é um nome de certa fama na Jump, mas não pelos seus trabalhos em si, muito mais pelos seus cancelamentos. Ter trabalhos cancelados pela dona da revista por falta de público, interesse e vendas não é nada raro, até autores de sucesso já passaram por isso, só que Gen tem uma proximidade com o assunto. Começando em 2017, quando ele fez uma certa fama com seu one-shot Golem Hearts, que meses depois ganhou uma serialização na revista, só que durando poucos meses. Voltando em 2019 com um one-shot bem elogiado até, chamado Fantasies, que não gerou nada. Mas por um golpe de sorte do destino, ou recompensa pela sua perseverança, ou seja lá o que for, em 2021, Otsuka tentou novamente, agora com o seu one-shot Dororon. Em 50 páginas, seguimos a história de um garoto fascinado por caçadores de seres sobrenaturais e que sonha em se tornar um, conseguindo eventualmente usando o poder de um desses seres e lutando por um mundo melhor. A premissa aparentemente funcionou, são poucas informações sobre esse mangá por aí, além do fato de ele estar todo em japonês. De qualquer forma, alguma coisa aqui funcionou. Assim, com o aval da poderosa Jump, na edição 52 de 2021 da revista, em novembro, o palco mais famoso recebeu Dororon. Neste mangá de nome esquisito, acompanhamos um adolescente baderneiro, Sasaki Dora, ou Dora Sasaki, conhecido nas ruas por nunca ter perdido uma luta pra ninguém. Só que mesmo com essa aparência assustadora, ele tem um sonho bem diferente, querendo se tornar um samurai. Oficiais que usam de poderes místicos banhados pela energia sobrenatural para salvar o povo contra mononokes, criaturas monstruosas e malignas que começaram a aparecer 50 anos atrás e se alimentam de inocentes. Dora, porém, vê seu sonho fugindo dele, quando descobre no teste que não possui nenhuma energia em seu corpo. Triste, decepcionado e se sentindo vazio por não poder se tornar um herói e tentar de alguma forma dar orgulho para sua mãe, falecida em um ataque de um mononoke gigante, o destino o chama. Na forma de uma criança gritando por socorro, nosso herói corre sem pensar duas vezes e se surpreende com o que vê. Um pequeno e fofo mononoke de aparência dócil está protegendo a criança. Kusanagi é o seu nome. Entretanto, com ambos sendo fracos e incapazes de parar o monstro, eles se veem fugindo dele, enquanto a única coisa que sobra é a pergunta: por que eles estão se protegendo? E as semelhanças atacam. Ambos monstros de certa forma, ambos com um passado triste, marcado por preconceitos e isolamentos. E ambos que querem melhorar o mundo de seres cruéis. Forjando assim uma união proibida entre caçador e caça, dando origem a uma parceria por um mundo mais feliz e gentil. O capítulo inicial é bem forte, com suas 54 páginas de mangá iniciante, o autor consegue começar a dar umas pinceladas do mundo e os temas que ele quer explorar futuramente, e principalmente nos personagens. Dora é um protagonista meio típico da revista, forte, que não desiste, jovem, protetor de seus entes queridos, mas além dele não ser recheado daqueles balões de grito, ele ainda consegue ter alguma coisa ali. O seu flashback com a sua mãe é bonitinho, dando a entender que o garoto era de certo um
perdido na vida, um verdadeiro delinquente, um excluído, e apenas sua mãe conseguiu ver bondade nele, o que amarra direitinho pra parceria dele com Kusanagi. Esse que é um Mononoke, o ser maligno, da mesma espécie, eu acho, de quem tirou sua mãe. Mas, diferente da expectativa, Kusanagi é bonzinho, inocente, parece quase uma criança sonhadora, que vem de um lugar cruel que apenas o mais forte comanda, e ele quer mudar isso, colocando o nosso herói logo no seu primeiro capítulo em um conflito interno. A vingança que ele queria contra todos os Mononokes só será possível com ele se alinhando a um deles. A arte também tem um certo carisma, os designs são bem vivos, Kusanagi é tão fofo que já dá pra ver eles vendendo uma pelúcia dele por aí, o jeitão que ele desenha a energia sobrenatural é uma das minhas coisas favoritas, com um estilo meio de arte antiga japonesa, digamos, bem fora do jeitão do resto do mangá, realmente dando uma aura sobrenatural. E o nome estranho do mangá, Doron Dororon, ganha uma explicação não comentada na obra, sendo um elemento visual, uma onomatopeia feito pelos Mononokes, um detalhe maneiro. A luta que fecha o capítulo também completa bem essa história inicial, sendo a catarse do evento, e Kusanagi tem um poder interessante, podendo mudar sua forma para qualquer coisa que quiser, o que além de gerar um visual interessante, abre um leque imenso para as coreografias das lutas. No geral, ele vai ser uma espada para cortar os inimigos, mas ele pode, por exemplo, se disfarçar como um headset, ou virar uma almofada, um leque, um chicote. É simplesmente legal. E esse é um bom resumo para esse começo. Legal, nada muito profundo, também prepara bem pouco para o futuro, mas aí cabe ao autor desenvolver sua história. E ele conseguiu? Mais ou menos. Pelo que vimos no começo da trama, já conseguimos mais ou menos imaginar para onde vamos seguir. Dora e Kusanagi devem proteger o mundo pelas sombras, já que Kusanagi não se daria muito bem com o público. Também temos uma samurai loira, que é comentada como sendo bem forte e que aparenta estar espionando nossos heróis. Então, depois de mais uma luta no segundo capítulo, reforçando a parceria, uma dupla de samurais acaba vendo Kusanagi, o que leva no terceiro capítulo a menina a achar a dupla em sua casa. Gincho Yagyu é o seu nome, uma samurai de renome na cidade, e que é desenhada de um jeito meio estranho, às vezes parecendo uma versão mais mangá de alguém do Scott Pilgrim. Ela checa se ambos são do bem, já que ela quer formar uma parceria com eles, o que acontece logo no fim do capítulo, mas suas motivações não são comentadas. Com isso chegamos no fim da intro do mangá e começamos realmente a história. Eu acho, porque o capítulo 4 é sobre ela vendo se eles conseguem lutar enquanto protegem uma pessoa. Que eles já fizeram isso. No 5, vamos pra casa dela, descobrimos que ela é rica e vem de uma família famosa nessa cidade que deve ter um nome. E o que fazemos aqui? Ela pergunta por que Kusanagi quer proteger o mundo. E temos o exato mesmo diálogo e explicação do capítulo 1. Nenhuma informação nova, de nenhum personagem, e depois mais uma luta filler. Além da história parecer não seguir pra frente de um jeito que faça sentido, as lutas começam a ficar mais sem sal, e a arte delas também parece piorar a cada uma. E os objetivos dos nossos personagens são muito abstratos. Dora aparenta querer vingança e proteger o mundo. Kusanagi é a mesma coisa. Mas como que a gente faz isso? Eles têm um Muzan, um Sukuna ou algo parecido para derrotar? E a Yagyu? Eu só não sei nada dela. E pra deixar tudo ainda mais esquisito, no capítulo 6, Dora já se depara com o Mononoke do seu passado, onde vamos pra 3 capítulos dele muito bravo, querendo vingança, e Kusanagi interferindo, dizendo que ele não está lutando por vingança. E teoricamente, a amizade entre os dois é o que faz Dora se acalmar, mas você não compra isso em nenhum momento, porque a única coisa que eles têm junto até o momento são cenas deles conversando sobre como eles vão salvar o mundo, chegando no ponto de no flashback de amizade deles, eles usarem uma cena que não existe simplesmente. Momentos tristes ou de raiva também não conseguem passar mais aquele sentimento, e os Mononokes são só muito paia. Olha, é um rato em cima de um peão, sabe qual que é o nome dele? Rato peão, só que escrito em japonês. Yagyu, que até então é um mistério, com a única informação que temos, que ela é super forte, perde em apenas um ataque na sua única luta. E então no 8º capítulo, Dora já derrota o vilão da sua infância. E agora? Ele já se vingou, não sabemos nada dos Mononokes, nada do mundo, os poderes não são explicados em momento algum.
Pra onde vamos? É aí que o autor saca o que está acontecendo e literalmente faz com que saia da barriga do bicho um Mononoke humanoide, que aparentemente existe e aparentemente é raro e mais forte e mais do mal. E eles derrotam o Dora. E então aparece um dos samurais mais fortes do grupo e salva eles. Mas pô, Mononokes são do mal. Então tchau Kusanagi. Só que ainda bem que o Tomioka aqui enxerga bondade nele e poupa os dois. Só que os leva para ver os chefões da organização para serem julgados pelo que eles estão fazendo. Eles, porém, dão uma chance. Então temos um mini treinamento onde a gente ainda não aprende nada sobre nada. Todo mundo ganha uma jaquetinha com esses padrões e vamos para um monte com aranhas e um grupo de vilões. Isso é Kimetsu. Desse momento em diante, o maior problema do mangá começa a aparecer ainda mais. Ele não é nada original. E não apenas isso, ele não consegue fazer nada demais. Começamos com Black Clover, em que o protagonista não tem a energia do mundo, mas ele consegue ela por meios do mal. Depois vamos para um total Kimetsu no Yaiba, fazendo 1 para 1 a luta com o Rui e sua família, com o Hashira quieto e de cabelo liso, um amigo que só fica gritando e a cabeça dura, só que com lutas super sem graça. Por exemplo, temos 3 capítulos inteiros que o Dora está fazendo sua fusão suprema com o Kusanagi, e o resultado final é a mesma coisa de sempre, um corte. Tomioka não faz nada de muito novo, além de ser o cara forte e quieto. E quando acabamos esse primeiro arco, que também não revela nada pra gente seguir na história, somos apresentados a uma nova personagem, Naotora, uma outra Hashira que é muito tímida, meio stalker e que se apaixonou pelo protagonista. Sim, você nunca viu essa antes. Do capítulo 3 em diante, o único sentimento que ficava, na minha opinião, é que você está vendo apenas um monte de clichês ou ideias de outros mangás aglomeradas numa sequência de eventos soltos que nem dá pra chamar de história direito. Não sabemos nada dos samurais, nada sobre a cidade que eles vivem, além de que esses pilares aqui criam um escudo contra o mal. Os Hashiras são ainda mais unidimensionais que os de Kimetsu, onde lá eles pelo menos tinham um design legal e bons momentos. Não aprendemos nada sobre o sistema de poder, ele só não existe, cada um faz o que quer. Vários personagens são apresentados à torta e à direita com apenas uma característica, e a parte central, que deveria ser os laços entre o Dora e o Kusanagi, não funciona, porque até o capítulo 30 eles não têm um momento juntos que não seja um olhando pro outro e dizendo: vamos proteger o mundo juntos. E com 30 capítulos de uma história sem objetivos, vivendo vários arcos fillers, era inevitável. Depois da introdução da Naotora e da sua variação de energia explosiva, o grupo resgata Kusanagi de uma figura do seu passado que estava tentando roubar os poderes da união entre humano e Mononoke, que é diferente das outras. Porque sim, um Mononoke poderoso aparece, consegue pegar a energia dele dentro de uma Pokébola, e então fica aparente o cancelamento. No capítulo seguinte, descobrimos que temos um chefe final na história, um antigo samurai que odiava humanos por eles serem fracos, e se fundiu com um monstrão lá e vai invadir em 10 dias para termos uma batalha final. O Sukagen escolheu um caminho bem popular com mangás cancelados, que é rushar um arco final do nada, e funciona tão bem quanto você imagina. Todos os Hashiras são apresentados de uma vez, temos 15 time skips para justificar um power-up pro final, a menina loira que tinha sumido da história volta do nada depois de ter treinado fora da tela, vemos vilões de arcos que não existem, golpes dos heróis que nunca veremos, e uma luta final com Hanzo, que termina de maneira tão bem pensada quanto um discurso sobre amizade e um corte na barriga. E mesmo com a suposta carga dramática vinda do fato de a derrota dele resultar na separação dos dois mundos, a separação de Dora e Kusanagi, a arte e os diálogos novamente falham em fazer qualquer sentimento vir à tona. O mundo agora está sem Mononokes, os samurais são uma polícia mais bem treinada, e Dora e Kusanagi tentam do seu jeitinho nada normal tornar o mundo cada vez mais feliz e gentil. Dororon me fez pensar algumas coisas, primeiramente sobre o mangá em si. É ok, mas que mesmo com os seus 36 capítulos em 4 volumes, não conseguiu sair do lugar e foi ficando cada vez mais qualquer coisa. Ela não é terrível, é bem possível de gostar de coisas aqui, ela durou 1 ano afinal, teve um público. Além de que várias das ideias aqui costumarem funcionar em outras obras de sucesso, às vezes uma piada funciona, um momento mais fofinho, um ataque legal raramente, mas mesmo na internet, quando as pessoas elogiavam o trabalho, ele sempre vinha com um "me lembrou Black Clover, me lembrou Kimetsu, Jujutsu". É muito difícil pra mim lembrar de qualquer coisa que seja dessa série. E então, eu levanto a questão. O que é melhor? Fazer um trabalho ok, mas super esquecível? Ou um
tão ruim, mas que seja memorável. Eu já comentei antes sobre esse tipo de mangá, e Doron é o mais sensal deles. Não é o pior, de forma alguma, tal como não é o melhor, mas mesmo tendo acabado de ler ele há pouco tempo, eu não consigo lembrar o nome de 90% dos personagens ou de acontecimentos na história. É fácil imaginar que não fazer um trabalho horroroso é a melhor opção, mas se a arte fosse tão simples assim, o termo tão ruim que é bom não existiria. Eu já vi e joguei vários filmes, por exemplo, que eu considero serem ok's, não fedem, não cheiram, bonzinhos, só que eu não lembro nada deles. Enquanto outros muito piores, como sei lá, um Death Note da Netflix, Madame Teia, Morbius, são tão terríveis em tantos aspectos e jeitos diferentes que eles ficaram implantados na minha memória e não vão sair tão cedo. No caso de mangás cancelados, Ziga também era tão lunático que eu lembro de quase tudo, Hunter's Guild e Red Hood, enquanto Doron, em dias, eu não lembro mais nada. Eu aprecio a dedicação do autor de voltar e ficar tentando fazer boas histórias, e ele melhorou. Dororon tem o dobro de capítulos de Golem Heart, então talvez um dia ele consiga desenvolver um mundo, histórias, personagens, arcos, poderes interessantes, e esse aqui foi apenas mais um passo para isso. Mas até que isso aconteça, e se acontecer, Dororon, o mangá de nome esquisito, não conseguiu cativar ou se destacar nesse lugar tão concorrido. Então mesmo que o mundo esteja melhor para estes heróis, suas histórias e planos originais, suas outras aventuras contra os Mononokes mais poderosos e os samurais de mais alta patente, hoje já não são nada mais do que um conto perdido.